Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu escolhi falar com vocês sobre o personagem Monk. O Monk é um detetive brilhante, genial, que presta consultoria para a polícia desvendar os crimes lá e tal. E eu escolhi falar sobre ele porque o Monk ele sofre de problemas psiquiátricos importantes e teve até que ser afastado do trabalho da polícia. E em virtude disso eu achei interessante a gente abordar aqui. Eu sou João Otávio Martinez, psiquiatra, psicoterapeuta, e nas minhas redes sociais eu tenho o costume de falar sobre a visão psiquiátrica e terapêutica de personagens, filmes, séries e assuntos diversos da psiquiatria. Vamos lá pro vídeo então, pessoal. Então, o Monk, ele é um detetive brilhante. Ele sempre teve sintomas mais, assim, vamos dizer, obsessivo. A gente não sabe exatamente, pelo menos no ponto que eu tô da série, a gente não sabe o quanto que ele tem esses sintomas antes de um determinado evento, mas o que a série nos conta é que ele tinha sintomas obsessivos ou já tinha o toque, e em determinado momento da sua vida ele era funcional, ele trabalhava, ele era o detetive da polícia, muito famoso, muito bem sucedido, e em determinado momento a sua esposa faleceu, né, ou num carro-bomba, né, um crime que ele não consegue resolver de forma nenhuma. Inclusive é dito na série que é o único crime que ele não consegue resolver é esse. E quando ela morre, ele entra num luto profundo. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue sair de casa, ele não consegue fazer as atividades, ele é afastado do cargo, né? Ele não consegue ser mais detetive e ele fica 3 anos sem nem sair de casa. Então, em determinado momento, ele tem uma enfermeira que ele cria um vínculo, que ele cria uma sensação de segurança, de conforto, de se sentir seguro, né? Porque uma das coisas que intensificaram muito não foi só o desânimo, né? Os sintomas que ele tem de toque e os sintomas obsessivos dele se intensificaram muito após o luto da esposa. Isso é uma coisa que a gente vai abordar aqui também, porque isso acontece. O trauma, ou uma depressão, ou um luto, pode exacerbar muito o sintoma de uma doença prévia. Mas enfim, nós não sabemos o quanto ele já tinha de doença prévia antes. Acontece que a partir desse momento, dessa tragédia, os sintomas se intensificam muito. E a ponto dele não conseguir sair de casa. Mas ele conhece essa enfermeira, né, que cuida dele, a Sharona, e aí ele se sente mais confiante, se sente em condições, pelo menos, de sair de casa e retomar o seu trabalho. A Sharona ajuda ele a retornar para a polícia, mas como ele ainda tem muito sintoma, porque ele tá um pouco melhor, assim, ele tá em condições pelo menos de sair de casa, ele ainda tem muito sintoma, a polícia, ela não aceita ele completamente como um contratado ou como um efetivo. Ele presta consultoria, porque ele é brilhante, ele é genial, ele ajuda a solucionar os casos. Ele presta, então, consultoria, ajuda a desvendar os casos de uma maneira por fora do efetivo. E é assim que se dá o início da série. O entretenimento é a gente ver ele resolvendo os casos de uma maneira brilhante, os casos são elaborados, ele, através, inclusive, por parte dos sintomas dele, isso ajuda ele a resolver os casos. Tem até uma questão que eu sou bem ambíguo, né, eventualmente parece que trata a doença de uma maneira meio, não vou dizer chacota, mas de uma maneira um tanto... Tem a comédia junto e tem um cunho meio... Não é uma afronta à doença, um deboche, mas tem um cunho meio comédia com as dificuldades que ele tem, né, que faz parte da série.
Mas é bem envolvente, porque ao mesmo tempo apresenta a situação dele, as dificuldades, a gente se comove, a gente gosta do Monk, a gente acha que é um personagem que a gente tem muita simpatia, né? Apresenta como ele consegue se resolver, como mesmo ele tendo uma doença psiquiátrica, ele é brilhante, ele é muito mais inteligente que os outros, ele consegue resolver, a doença muitas vezes salva ele, porque como ele é metódico, ele consegue melhorar, enfim. É bem amigo a maneira como eles abordam a doença psiquiátrica grave, gravíssima dentro da série, mas acho que, assim, na balança ainda é positivo, né? Mas o que o Monk tem, então? Então, quais são os sintomas que a gente vê no Monk? O ponto que a gente está no início da série é quando ele começa ali a conhecer a Sharona, que é que é enfermeira, ele faz o vínculo e tal, e ele está retomando ao trabalho, tentando retomar o trabalho, então a gente vê muito sintoma grave, né? Aquele período do Monk, né, ele tem muito sintoma grave mesmo, né? A gente vai poder falar sobre duas coisas principais que eu acho que a série acaba meio que misturando. Aí eu não sei se intencionalmente, se por, enfim, misturar as coisas, mas o Monk tem muitos sintomas obsessivos, né? O que são sintomas obsessivos? Assim, é ser muito metódico, né? Muito cuidado com as coisas, um exagero na limpeza, né? Uma preocupação gigantesca com estar limpo, arrumado, as coisas enquadradas, métricas, né? Ele é muito organizado, mas isso é uma coisa. E ele também tem muito sintoma compulsivo, né? De ter que ficar mexendo nas coisas, aí tem um jeito de tocar, né? Tem que andar nos pontilhados, ou tem que, né? Se tem uma rachadura na estrada, ele tem que pisar, ele vai contando as coisinhas, sei lá, os corrimão e tal, ele vai contando tudo, degrau, escada, enfim. Ele tem isso são compulsões, né? Ele tem que fazer aquilo. Se ele não faz, aquilo dá muita ansiedade nele, né? Então isso é uma compulsão. Mas eu acho que a série confunde um pouco, porque ele também tem toque. E toque, né, é quando tem o transtorno compulsivo obsessivo, né? Ou obsessivo compulsivo. Né? Porque por que chama assim? Porque vem a obsessão e dela vem a compulsão. O que é o toque? É quando tu tem um pensamento, né? Esse pensamento, ele causa muito sofrimento, ele causa muita angústia, né? Um pensamento intrusivo, né? Um pensamento que, tipo, a mente entende como não faz sentido esse pensamento. Não é um pensamento que a pessoa concorda, né? Por exemplo, se eu não lavar a mão, sei lá, meu cachorro vai explodir, né? Então, é um pensamento que a pessoa tem ideia, tem crítica, que aquilo não faz muito sentido. Mas aquilo não sai da cabeça, aquilo fica incomodando, fica matutando, fica pressionando de uma maneira que a pessoa acaba tendo que fazer. Tem que ter a compulsão, porque, não, se eu lavo 10 vezes a mão, o meu cachorro não vai explodir. Né? Isso é o transtorno compulsivo obsessivo. Assim, o mais claro. É possível que tenha a compulsão sem exatamente o pensamento intrusivo, é mais leve, né? Seria um caso mais brando, mas seria uma coisa ainda desconexa. Por exemplo, se eu não lavar a mão 10 vezes, eu fico muito ansioso, eu fico muito perturbado. É esse que o Monk talvez tenha, né? Ele tem germes. Se daqui a pouco alguém oferece a mão para ele cumprimenta e ele não lava, ele fica muito ansioso, sem saber explicar por quê. Ele deve saber que não faz sentido, que ele não vai morrer porque encostou na mão de alguém, né? Mas esse pensamento fica na cabeça dele, ele deve ficar na cabeça dele até lavar. Mas o Monk não tem esse toque, né? Que é o toque de um pensamento desconexo, fora da realidade completo, de que se tu não fizer a compulsão, isso vai acontecer. Então, pelo que eu vejo na série, parece que ele tem mais essa coisa obsessiva de controle, de arrumar, de não deixar um quadro virado, das coisas estarem em ordem, extrema limpeza, né? Só que aí a série já misturou essa coisa de ficar contando, ficar tocando, é mais do obsessivo compulsivo, mas enfim, né? São esses sintomas que o Monk tem, e isso
causa um prejuízo extremo na vida dele, né? A ponto dele ser afastado do trabalho. E não é tipo assim, ele quer voltar, ele tenta retornar. O objetivo dele é, inclusive ele vai no terapeuta dele, ele faz as perícias, ele quer retornar ao trabalho. E eles não deixam. E com razão, porque o Monk, na condição que ele tá, ele não tem condição de fazer. Por quê? Porque se ele cai numa lama, ele não consegue avançar, porque ele não pode passar pela lama. Se tem uma pessoa, um fugitivo subindo uma escada e ele, sei lá, não consegue encostar na escada porque vai sujar a mão de um jeito, ele já não sobe na escada para alcançar o cara, né? Você tem que, enfim, ele tem coisas que limitam ele e impedem ele de exercer a profissão adequadamente. Então, a indicação de afastar ele tá correta, só que ele quer trabalhar, ele acaba, como ele é brilhante, ele é muito inteligente, e aí até a forma obsessiva dele ajuda, né? Porque por ele estar sempre cuidando qualquer coisa de uma maneira muito metódica, muito controlada, ele cuida dos detalhes, né? Ele vê a ponta da poeira que pode ter porque ele tem que limpar, acaba que ele pega muitas pistas. O jeito metódico e obsessivo dele ajudam ele nesse ponto, né? Até, por mais que isso cause muita angústia para ele, para exercer a função, isso ajuda. Ele é brilhante, ele vê detalhes onde as outras pessoas não veem e ele resolve os casos por conta disso, né? Então, são as duas vias. Mas ele acaba tendo que trabalhar apenas como um consultor. E acaba virando essa a trama, a graça da série, né? Um detetive com muita capacidade, mas com muita limitação ao mesmo tempo, né? E, e até ela tem uma comédia, né? Que a gente pode pensar, refletir sobre, mas a série mostra como alguém com uma funcionalidade, com muito prejuízo, né? Pela doença psiquiátrica, pode ainda ter muita capacidade. E como ainda o sintoma, de certa forma, ajuda. Porque se a gente for parar para pensar, algumas coisas na nossa mente tem uma função importante. Ter certo grau, certo nível de um caráter obsessivo, assim, e controlador para arrumar as coisas, nos permite coisas, né? Alguém sem nada, nenhuma capacidade de arrumar as coisas com certa critério e método mais rigoroso, assim, talvez não conseguisse avançar. Essas características, elas fazem parte da nossa vida. O problema é quando há um desequilíbrio, né? Ter cuidados com limpeza, né? Ter organização, ter controle sobre as coisas e não querer as coisas, de certa forma, desarrumada, enquanto isso está servindo para o bem, é bom. O problema é quando está desregulado, quando começa a virar muita angústia, né? Quando esse perfil obsessivo começa a trazer mais problema do que vantagem, né? Ou até mais, quando há um nível de pensamento intrusivo, né? Dizendo que alguma coisa vai acontecer se tu não fizer tantas e tantas vezes, e aí tu fica prejudicado a ponto de não conseguir agir. Bom, aí nós temos um prejuízo ainda maior que nem se fala. Um dado importante aqui, uma observação interessante. Eu achei muito significativo e enfim, muito interessante que, como a série coloca, que os sintomas se intensificam muito quando a esposa morre. E eu acho que isso não é simplesmente por ele estar, sei lá, triste e desesperado porque a esposa morreu. Eu não vi o desfecho final de como é que se resolve isso, eu ainda tô assistindo a série, mas me parece que é enfatizado que assim, o único crime que ele não consegue resolver é esse mesmo, o próprio da esposa, né? E quanto isso não pode ter uma relação com um sentimento de culpa, porque tem muita gente que persegue ele, tem muita gente que quer o mal dele porque ele desvenda os crimes, ele prende as pessoas, ele é muito correto, então ele não é, enfim, não conseguem ludibriar ele, não conseguem, sei lá, convencer ele a fazer coisas erradas. Então, não sei se tem alguém que
tem algum problema com ele, eu acho que ele também deve achar isso, e talvez ele que era pra entrar no carro, que explode com a esposa, e não se sente culpa por isso. Culpa por ele se colocar nessa posição, né? Sentir um sentimento de culpa por ela ter falecido, e aí isso impede ele tanto de agir, porque imagina que ele descobre quem é o cara e vê que realmente ele estava envolvido. O sentimento de culpa ia aumentar muito, então ele acaba se boicotando, não descobre, não desvenda esse, ele descobre todos, ele é genial, ele resolve todos. Esse ele não resolveu, porque se ele resolve, talvez ele veja que não, tinha a ver comigo mesmo. Nem que não tenha, mas o medo de resolver, finalmente, resolver, e se tem, né? Ou sintomas intensificaram simplesmente por uma culpa de, poxa, eu resolvo todos e esse eu não consigo. E aí vem não consigo. E aí vem mais sentimento de culpa por não conseguir fazer algo, né? Que ele normalmente consegue, e aí dessa vez ele não consegue, se sente mal por não resolver o caso da esposa. E aí os sintomas também se intensificam, né? Então, de uma forma ou de outra, eu acho que essa relação tá muito forte e faz muito sentido, né? Um motivo para os sintomas terem piorado muito, os sintomas de toque. E o que envolve o toque, né? Por que isso também faz mais sentido? Alguém com toque não sai de casa, ele ficou 3 anos sem sair de casa. Quem não sai de casa, não resolve. Quem não sai de casa, não investiga, né? E aí, essa realidade, o medo da descoberta, o medo de resolver o que está acontecendo e descobrir, o tranca, né? Então é mais fácil eu ficar aqui contando as coisas, eu não consigo sair de casa, porque se eu sair de casa, né? Não, eu não vou sair de casa por causa dos germes, né? Então eu não vou sair de casa por causa dos germes. Não vai sair de casa por causa dos germes, porque ele não quer ir fazer o que ele precisa fazer, porque é muito aterrorizante e com muito sentido. É muito aterrorizante lá e tentar desvendar isso tudo. Enfim, esses eram os pontos principais que eu queria abordar, como um detetive brilhante que tinha uma vida funcional, ele tinha família, ele saía de casa, ele desvendava os crimes, ele tinha uma profissão, a partir de um evento estressor que colapsou a sua mente, ficou 3 anos sem conseguir sair de casa, e quando saiu ele tem prejuízos imensos, né? Quem assiste a série vai ver que é muito grave o toque dele, ou a obsessão dele, ou esse caráter obsessivo dele é intenso num ponto que dificulta demais a vida dele, nos mínimos detalhes, e não fosse ele ser brilhante, genial e com uma capacidade muito grande de resolver os crimes, ele estaria ainda mais encrencado. Certo, pessoal? Essa era a análise do personagem de hoje, e aguardo vocês nos comentários para a gente poder trabalhar melhor o que vocês acharem, caso tenha alguma dúvida sobre o Monk. Valeu, até a próxima.